Oi, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Tatisa Knupp. Hoje eu vim bater um papo aqui para contar da minha trajetória pessoal, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor de como que eu comecei no mundo da educação física, né? Que eu sou profissional de educação física e como que eu larguei toda a rotina de personal trainer, academia, para poder me especializar no LPF, no vácuo e no hipopressivo. Vou contar brevemente a história do primeiro contato e como realmente, sem exagero nenhum, como isso salvou minha vida. Tem um vídeo aí para trás que eu conto sobre as minhas hérnias, como que eu consegui me livrar delas, né, por conta do hipopressivo. E vim deixar esse vídeo aqui que tem muita curiosidade aí da minha vida pessoal. Vim compartilhar então um pouquinho da minha história com vocês. Então, gente, estou com 33 anos. Quando eu estava na metade do curso de educação física, eu trabalhava muito, tinha uma carga horária muito alta e eu era professora de jump. E eu fazia musculação muito errado. Eu acho que um erro típico de muitas pessoas que fazem musculação, eu não era formada ainda, né? É colocar muita carga e não prezar a técnica. Então eu lembro que eu colocava muita caneleira para fazer glúteo, socava peso no agachamento e não tinha o menor cuidado, não conhecia sobre o core, sobre o núcleo do corpo, sobre fáscia, sobre transverso do abdômen. Era realmente muito leiga e naquela época ninguém falava sobre, né? A gente tá falando aí de 10 anos atrás. Ninguém falava sobre isso, que tinha ali uma musculatura interna que se não fosse forte, ela uma hora ali ia arrebentar, ia ceder. A gente sabia pouquíssimo sobre diástase durante a faculdade. Eu nunca escutei esse termo diástase, nunca escutei sobre trabalhar fáscia, né? Era bem ali o básico. A educação física, a fisioterapia, a medicina de 10 anos pra cá mudou muito, né? Muita coisa melhorou. Então, por que eu tô contando dessa época? Fazia muita coisa errada, uma carga horária de muita aula, eu dava muita aula de jump, de spinning, sem a mínima ativação aqui do bracing, e fui começando a sentir dor no joelho e dor na lombar. Dessa dor na lombar, eu fui ignorando, tomava um remedinho aqui, outro ali, fui ignorando, os meses foram passando. Quando eu fui ver, eu estava com uma hérnia na lombar. E o diagnóstico do médico foi simplesmente, um médico de uma cidade do interior, né? Foi simplesmente o seguinte: eu devia ter ali os meus 20, falei 24 eu já estava formada. Eu devia ter ali os meus 20 anos e o médico falou assim: você simplesmente nunca mais vai poder fazer o que você está fazendo. Você não vai poder mais agachar, aula de jump, esquece, corrida na rua nunca mais, caneleira, glúteo, nunca mais. Você vai ter que ir para fisioterapia e provável que, se não resolva, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de hérnia. Eu com 20 anos de idade. Aí eu falei: doutor, mas eu sou professora de educação física, né? Como que eu vou trabalhar? E ele falou assim: arruma outra profissão. Arruma outra profissão, porque se você continuar nessa, você vai piorar o seu problema de saúde. Gente, aquilo ali foi um choque tão grande na minha vida. Eu fiquei tão mal, eu saí do consultório chorando e eu era apaixonada, sou ainda apaixonada pela profissão e eu fiquei desolada. O que eu fiz? Eu mesma comecei a pesquisar maneiras de melhorar a hérnia. Primeira coisa que eu me deparei: se o músculo do abdômen está fraco, a lombar está fraca. Então, naquela época já tinha muito estudo falando sobre isso. Comecei a fazer exercícios para fortalecer o abdômen. Que uma vez que meu abdômen, músculo agonista antagonista, né? Que uma vez que minha parte de frente, meu abdômen tá fraco, lá atrás também vai ficar bom. E muito leiga, fui aprimorando, fui fazendo as coisas. Não cheguei a fazer fisioterapia, mas fiz algumas coisas de alongamento que eu fui estudando, experimentando comigo. Fiz muita manobra de Mackenzie, alguns exercícios ali do RPG que eu fui pesquisando
E isso foi se amenizando, mas eu tinha crises aí quase que todo mês, né? E tinha que passar à base de remédio. Tentei diminuir algumas coisas, a musculação na época eu realmente parei, a aula de jump eu parei de pular em cima da caminha, ficava demonstrando embaixo, era febre na época fazer aula de jump. E gente, e nessa busca constante de meses, de anos, para falar a verdade, tentando fazer isso e tendo crises semanais, mensais, sempre que eu fazia alguma coisinha errada ali, errada na musculação, eu já sabia que no outro dia ia pinçar, até que eu me deparei com uma pessoa na academia fazendo vácuo. Aí nisso se passaram vários anos, eu já estava formada, eu estava trabalhando em Belo Horizonte e eu vi uma menina no cantinho da academia fazendo vácuo. Um exercício que foi muito estranho para mim na época, que ainda tem essa estranheza para outras pessoas, porque a pessoa simplesmente fica lá no cantinho com aquela cara regalada, né? É basicamente estátua tentando sugar a barriga. E aquela moça me chamou muita atenção. Eu trabalhava nessa academia, eu fui descobrir, ela era fisiculturista. E aquele exercício muita gente não entendia, muita gente tirava chacota. Aí eu fui pesquisar e o primeiro vídeo que eu achei sobre isso foi aqui no YouTube. Então, esse canal é muito rico. E começaram a falar vácuo daqui, vácuo dali. Eu fui pesquisar para eu poder aprender sobre, para poder me tratar. Porque eu falei, se é uma coisa que mexe com fáscia, mexe com musculatura, vai mexer com a hérnia, né? Então eu vou tentar, né? Já tentei de tudo, as minhas crises aí, né, atrapalham muito a minha qualidade de vida. Aí, gente, fui pesquisar para ver como é que fazia. Comecei a fazer com passo a passo que eu descobri. Nem fazia muito corretamente a respiração, não sabia de postura, eu simplesmente só tentava prender a respiração e puxar o umbigo para dentro. E como a maioria das pessoas aí, o meu vácuo não saía bom, eu ficava achando que não dava para poder puxar. Eu falava, ai gente, essas meninas que fazem, né, já são fortes, já são acostumadas, mas eu fui tentando. E eu lembro que eu fiquei 10 dias consecutivos fazendo. Gente, vocês não têm noção. Acabou em 10 dias, eu não tive mais as crises que eu tinha durante a semana. Eu não estava hora nenhuma preocupada em afinar minha cintura, que é um dos benefícios, né? E nem de terminar com aquela protusão, com aquela barriguinha pra fora. Eu só queria melhorar a minha hérnia, porque eu tinha visto falar sobre alongamento, fortalecimento e que a hérnia, dependendo do grau, ela poderia voltar, porque a hérnia é um nervinho que extravasa, né? Da lombar, no meu caso. Então, tem uma pressão interna tão grande aqui que é igual você apertar um balão aqui na mão, uma geleca aqui na mão. É uma pressão tão grande que você faz que a geleca vai sair. Então, era isso que estava acontecendo no meu caso específico com a hérnia. Gente, e não é que eu consegui reverter? Fui fazer exame de novo, não nesses 10 dias, mas depois. Mas depois de um tempo praticando, eu fui fazer exame de novo e eu consegui reverter essa hérnia. Aí eu fiquei alucinada pelo método e de quebra eu falei, gente, a minha cintura afinou muito. Eu consegui perceber nas blusas. As blusas, até blusa coladinha de academia tava larga e principalmente em calça jeans. Tava tudo mais folgado. E em vestido também. E das pessoas repararem que eu estava com a cintura mais fininha. Eu falei, eu estou comendo a mesma coisa, estou agindo da mesma maneira. A única coisa que eu acrescentei foram esses 10 dias de hipopressivo, que inclusive existem desafios que eu faço no meu Instagram aí de 10 dias para ter aquele resultado imediato, né? E tem a plataforma de assinatura também, que é de longo prazo, que é um projeto maravilhoso aí, meu também. Então, gente, tudo isso foi para contar qual foi meu primeiro contato. Depois dali eu falei, já que eu experimentei em mim, nunca tive um resultado tão rápido e prático em nenhuma outra modalidade. Gente, já fiz de tudo, natação,
spinning, bicicleta em trilha, corrida, atletismo, dei aula de jump, de step, musculação, funcional, crossfit. Imagina a lista de atividade física. Eu sempre gostei de experimentar muito as coisas no meu corpo. E de todo o coração, nada mudou o meu corpo tão rápido e de forma tão eficaz. Então me apaixonei pelo método e quis ensinar para as minhas alunas. Então eu comecei ali no boca a boca, para as minhas alunas eu dava aula de personal trainer, né, no salão de musculação. Ali no boca a boca eu comecei a falar assim, eu tô fazendo uma coisa, vamos experimentar. Aí eu vi que melhorou com uma semana, gente. Melhorou a segunda, a terceira, a quarta. Aí foi que me surgiu o LPF, que é a sigla de Low Pressure Fitness. São duas pessoas na Espanha que estudaram profundamente sobre o vácuo, sobre fáscia, sobre alongamento, sobre contração e relaxamento e que resgataram essa técnica e que criaram uma metodologia. Aí eu fui fazer essa especialização do LPF, do Low Pressure Fitness. Isso foi em 2018 que eu fui fazer essa especialização. Mas eu já incluía nos treinos das minhas alunas e eu já era praticante assídua. Então eu já sabia ali o passo a passo, mas eu não sabia profundamente da teoria, eu não tinha o certificado e eu não tinha ali aquele embasamento científico mesmo, né? Que para mim, como profissional, era o que faltava. Por que isso dá certo? Que dá certo eu tô vendo, mas qual que é a explicação fisiológica científica disso? E aí, gente, em 2018 eu peguei esse certificado e o número e comecei a dar aula. Só de hipopressivo, não. Muito de LPF. Quando eu falar hipopressiva, é bem parecido com LPF, tá, gente? São escolas diferentes. Então, comecei a aplicar muito LPF e o meu público começou a mudar. Eu sempre dando personal nas academias, mas teve gente que começou a me procurar só por conta do LPF. Tati, você não me dá aula só disso, não? Eu já faço personal, eu já faço natação, eu já faço funcional. Eu queria só diminuir a minha cintura, acabar com a minha barriguinha, melhorar dores. Isso foi sendo difundido pela internet e tudo mais. E eu comecei a ter alunas específicas só de LPF, mas ainda era misturado com personal. Aí o boom de verdade, gente, veio na pandemia, né? Que foi 2020, a pandemia. Que aí veio todo mundo pro Instagram, veio todo mundo pro YouTube e começaram a fazer exercícios em casa e o LPF, o hipopressivo e o vácuo começou a ser visto por muitas pessoas. E aí foi a minha ascensão aqui na internet também, foi o meu boom e foi o momento que eu optei por largar toda essa carreira de anos de personal trainer, de professora de ginástica, para me especializar só nos hipopressivos. Desde então, eu já fiz outras especializações, já fiz outros cursos, vivo renovando e eu sou uma apaixonada pelo método, por fáscia, por contração. Adoro fisiologia por trás disso e eu larguei tudo para poder trabalhar com essa reabilitação do pós-parto, da diástase, ou seja, você que só quer uma cintura mais fina, uma barriga menos protusa, e foi assim que eu criei o meu Instagram, que chama Barriga Chapada, né? O meu método que chama Barriga Chapada, foi assim que eu vim pro YouTube, pro TikTok. E foi assim que eu caí no mundo online e hoje eu trabalho 100% só no online. Atendo pessoas aí do Brasil inteiro, do mundo inteiro, posso dizer. Tenho alunas na Alemanha, na Espanha, na Austrália, Portugal, Canadá, tô tentando lembrar. Então, assim, a internet é uma ferramenta maravilhosa. E eu posso afirmar aqui, gente, com toda certeza, que foi uma paixão ali no começo que resolveu o meu problema. Depois, né? Então, o resumo, que eu apliquei ali sem muito fundamento em algumas alunas. E depois que eu me especializei, eu resolvi entrar de cara nesse mundo.
E não vou parar por aqui. Então, me acompanha aqui no YouTube. Toda quarta-feira vai ter vídeo novo da gente mostrando eu mostrando aula, eu mostrando técnica, eu falando sobre face, sobre respiração, sobre contração, mostrando antes e depois. Então, vai ser um conteúdo muito legal. Foi um prazer você me conhecer um pouquinho melhor. Deixa aqui nos meus comentários, nos comentários aqui, para eu te conhecer melhor. Se tem alguma dúvida aí da minha vida pessoal, né? Me segue lá no Instagram, vou deixar aqui também, é Tatiza, com S, Knupp, K-N-U-P-P, barriga chapada. Tenho plataforma de assinatura se você quiser fazer meu método junto, que o meu método envolve várias coisas que eu já estudei, não é só o LPF, tá, gente? O método barriga chapada, ele envolve o LPF, o hipopressivo, o vácuo, o bracing e o RAP, que é uma respiração ativa profunda. Então, é um método muito completo para reabilitação e para estética também. E no TikTok também estou lá, tá? Então, foi um prazer falar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, como que o LPF mudou a minha vida profissional, financeira e como que mudou meu corpo. Como que a minha cintura mudou, gente. Vocês podem ver depois fotos lá pra baixo, como que a minha barriga era e como que ficou. E eu sou extremamente satisfeita por todos os benefícios da saúde e da estética que eu colhi com isso. Beijo, gente! Até quarta que vem. Espero vocês para um novo vídeo.